A paz do Senhor, meus irmãos videologados, meus irmãos combatentes. Está começando mais um programa da Central de Adolescentes. A Central faz parte do Departamento de Ensino, ao qual o responsável, ou melhor, o superintendente é o pastor James Schmidt Vieira, que faz parte da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, ao qual o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E agora está começando mais um programa, e eu estou muito feliz. Aleluia. Aleluia. Do meu lado direito está o irmão Israel. Glória a Deus, paz do Senhor a todos os combatentes que estão nos assistindo, paz do Senhor, irmão Guilherme. Paz do Senhor. E do meu lado esquerdo, finalmente, Deus ouviu minhas orações. Aleluia. E agora no programa da Central está o irmão Davi Oliveira. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, amém. Como eu tô Aleluia. feliz de ver o irmão Davi aqui. Ai, ai. Glória a Eu Deus. vou confessar que eu clamei a Deus que Davi estivesse aqui. E Deus ouviu. Amém. Como é que o irmão tá? Tá empolgado? Tá feliz? Ah, glória a Deus. Aleluia. Outro motivo também de estar muito feliz hoje é que o tema de hoje, o tema é muito importante pra gente, combatente. É muito importante. Eu quero perguntar pro irmão Davi. Irmão Davi, qual é o tema de hoje do nosso programa? Batismo com o Espírito Santo. Ah, batismo com o Aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então eu já quero começar com uma palavra Glória a Deus. para falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que se encontra em Atos, Glória a no Deus. capítulo 1. Espero os irmãos folhearem, os irmãos também. Se puderem, peguem uma caneta, combatente, um lápis, vamos anotar, porque é um assunto de muita importância pra gente. Atos capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia. Que Glória a promessa. Deus. Mas Glória a Deus. é uma promessa linda essa aqui. É tremendo, imagina. Jesus Cristo, o próprio Cristo fala assim, ó. O João Batista, aquele que todo mundo conhece, que é o maior nascido entre mulheres, batizado com água. Mas vós sereis cheios do Espírito, batizado Aleluia. com o Espírito Glória a Santo. Deus. Mas Aleluia. antes de mergulhar nisso, vamos entender melhor quem é esse Espírito Santo que Jesus Cristo quer a gente Aleluia. cheio. Então eu sei que o irmão Israel já tem separado umas características, algumas Glória a qualidades Deus. do Espírito Santo. O que o irmão trouxe Bendito é para o nome nós? do Senhor. Gostaria então de convidar os irmãos para lermos no livro de João. João. Aleluia. No capítulo 14, no versículo 17. Aleluia. Versículo 16, perdão, ao 17. Pode ler. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh, glória. Glória a Deus. Então, aqui, meus irmãos, já vemos a primeira característica do Espírito Santo, que ele é consolador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E, meus irmãos, imagine só, irmão Guilherme, imagine só essa situação. Jesus, então, rodeado pelos seus discípulos, prestes a partir, aleluia, chegando o dia dele partir, que situação triste, ele falando: bom, eu vou aos céus. A palavra de Deus diz que ele também diz para os seus discípulos: mas vós não ficareis órfãos. Aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou rogar ao meu Pai para que Ele lhe mande o Consolador para vocês. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Que tremendo. Porque se for para pensar, por que Jesus Cristo falou do Espírito Santo como um consolador? Por que consolador? Aleluia. Não um interventor ou qualquer coisa, um amigo, um líder. Por que Jesus Cristo já chamou? Aleluia. Tremendo, né? Tremendo, irmão Guilherme. E se nós formos ver as histórias dos apóstolos, nós conseguimos entender o porquê disso. Aleluia. Aleluia.
Meus irmãos, quantas tribulações, quantas lutas esses homens passaram, os pioneiros da fé, aleluia. Irmão Davi, quantas lutas eles passaram, aleluia, sendo perseguidos, sendo difamados, escarnecidos, aleluia, glória a Deus. Muitos historiadores dizem também, teólogos, que os cristãos eram jogados dentro de arenas, aleluia, dentro de coliseus com leões. Eles eram atirados para os leões. Misericórdia. Como, irmão Guilherme, o homem poderia suportar isso sem um consolador? É verdade. Sozinho não tem como, né? Não tem como. É a graça também. Glória a Deus. Aleluia. Então já temos uma característica já do Espírito Santo. A importância de ter ele perto da gente já. Glória a Deus. Porque ele é o nosso consolador. Imagina combatente, a gente tá no colégio ou qualquer coisa, atividade com a família, e vem aquela tristeza, aquele desânimo, aquele cansaço, a gente sente assim, ó. Já aconteceu contigo, Davi? Muitas vezes. É verdade. Aleluia. O pastor Humberto pregou no último culto de terça-feira, no primeiro culto, que a nossa carne ela é preguiçosa. Se a gente por si só já é preguiçoso, imagina, irmão Davi, se não fosse Deus e o Espírito Santo nos consolando. É verdade. Oh, glória. Aleluia. Qual Glória outra a característica do Deus. Espírito Santo? Glória a Deus. E outra característica, ou melhor, outra qualidade, ou outro objetivo que o Espírito Santo tem é unir os irmãos, aleluia, é unir a igreja. E isso ele é especialista em fazer. Glória a Deus, que a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. A palavra também de Deus diz que em Salmos 133, se eu não me engano, se não me falha a memória, diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Aleluia. Oh, glória. Ele que nos une, então. Ele que nos une em um único Espírito. Até porque lá no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em busca do Espírito Santo. Todos estavam reunidos em um mesmo propósito. Em um propósito só. Aleluia. Olha, a essência já do Espírito Santo já traz a união pra gente. Glória Ou seja, a Deus. comunhão com o irmão, consolação. Olha que tremendo as qualidades, os objetivos que o Espírito Santo tem pra gente. E, irmão Guilherme, ele tem uma importância tão grande, porque assim como nós, ele de certa forma também é uma pessoa. Não é de carne e osso como nós, mas ele também tem sentimentos. Nós vemos isso na palavra de Deus. Aleluia. E ele tem uma importância tão grande, e é lindo ver a importância que os pioneiros da fé, os apóstolos, davam para o Espírito Santo. Glória a Deus. Gostaria de ler com os irmãos em Atos, no capítulo 15, no versículo 28. Aleluia. Que é, nós, lendo este versículo, vamos ver a importância que eles davam. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Na verdade, pareceu bem. Aleluia. Olhem só, meus irmãos, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, glória a Deus, e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, olha, meus irmãos, olhem só a importância que eles davam, porque eles poderiam muito bem colocar, pareceu bem aos olhos de Pedro, aos olhos de Tiago, mas não, primeiro de tudo eles colocaram, pareceu bem aos olhos do Espírito Santo. Aleluia. Tremendo, nada a ver. Uau. Eles tinham a consciência que o Espírito Santo, a vontade dele, era a melhor possível. Aleluia. Oh, glória. Olha só. Olha que tremendo. Com o Espírito Santo a gente tem consolação. Até porque Aleluia. lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, 25, fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, além de a gente se consolar, desabafar com o Espírito Santo, entrar em oração, Aleluia. ele vem e intercede Glória a por Deus. nós, pro Pai. Ele não é só o consolador que vai nos ouvir. Ele vai ser o consolador que vai lutar por nós e trazer a nossa solução. Olha que coisa tremenda. É o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória, Espírito Santo. Oh, Glória a glória. Deus.
Oh, glória. Dito ao nome do Senhor. E é incrível, não só a importância que ele tem, mas também o que acontece quando ele chega. Aleluia. É incrível o que acontece quando podemos dizer que ele se apossa de uma pessoa. Porque nós vemos, por exemplo, no livro de Samuel, que certa vez Saul, ele foi tomado pelo Espírito Santo e começou a profetizar, aleluia, coisa que só os profetas faziam. Glória a Deus. Nós também vemos, por exemplo, na história de Sansão, que teve certa vez que ele foi tomado pelo Espírito Santo e partiu um leão no meio. Aleluia. Tremendo. Matou 1000 homens com uma queixada de mula. Glória a Deus. Exatamente. Imagina, Davi, um homem não consegue fazer isso. Não consegue. Imagina, seu Guilherme, Aleluia. sem o Espírito Santo, pegar uma queixada de mula. Nem sei o que é uma queixada de mula. Se é só o queixo, É o osso do queixo. se é só a mandíbula, se é tudo aqui, mas Sansão veio, pegou e matou 1000 homens. Imagina. Glória a Deus. Tremendo da parte de Deus, né? Tremendo, Deus. Olha que Deus faz com o Espírito Santo. Aleluia. Também temos mais exemplos disso na Bíblia, como quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou para muitas almas. E lá não sei quantas almas, mas eu me lembro que eram mais de 3.000 almas foram convertidas a Deus naquele mesmo dia. Aleluia. Tremendo. Por Olha. causa do mover do Espírito Santo. Então olha a importância, meus combatentes, de estar com o Espírito Santo. Aleluia. De estar juntinho dele para depois. Imagina, se tá com ele, já tem essas vantagens. Agora imagina ser batizado, Glória a ser Deus. submerso. Porque batismo no original, na palavra, lá no hebraico, no aramaico, que foi escrito, e no grego, batismo quer dizer submerso, cheio, revestido. Agora imagina se só Glória tá a Deus. perto do Espírito Santo, tem isso. Imagina tá cheio dele dentro da gente. Da cabeça aos pés, cheio do Espírito Santo. As pessoas, quando estão cheias, se tornam pessoas diferentes. É verdade. Põe Aleluia. diferente. Muito Põe diferente. diferente nisso. Glória a Deus. Então agora eu quero passar também uma palavra pro... Agora, antes de entrar no assunto, antes de entrar agora no batismo com o Espírito Santo, eu quero fazer um pedido. Quero pedir para você que está videologado, deixe seu like. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É de muita importância para o ministério, porque ajuda a divulgar a palavra de Deus. O YouTube começa a considerar relevante. Quanto mais like, mais o YouTube vai achar relevante Aleluia. o canal e vai oferecer para outras almas. Agora imagina uma alma que está precisando da palavra de Deus. Por um botãozinho que tu apertou no joinha ali, essa palavra vai ser evangelizada. Essa alma que está precisando ouvir uma palavra do Espírito Santo. Também uma coisa que é importante Aleluia. compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos do canal para divulgar. E assim também compartilhando para fora do YouTube, o YouTube também vai achar mais relevante, o algoritmo vai mostrar, opa, esses aí estão trazendo gente de fora do YouTube. Então vai oferecer mais ainda. E também aperte no sininho. Aleluia, para receber as notificações também. Aí Glória se sempre a que Deus. entrar um vídeo, uma palavra, algum vídeo do departamento, da central, dos cavaleiros, da Juve, você vai receber uma notificação no seu celular. Então deixa o like, compartilhe o vídeo e também se inscreva, né? Se inscreva no canal. Aleluia. Glória a Deus. A rádio online do Ministério de Restauração sempre tem uma palavra abençoada, sempre tem uma palavra pra gente. Incrível. Tu abre lá, é 24 horas a rádio. Tem de madrugada a Rádio Mundial, tem de manhã os Cavaleiros, à tarde a Juve, a UF. Sempre tem uma palavra de Deus. Mas agora, vamos entrar no tema que eu tô louco pra saber mais desse tema. Aleluia. Vamos lá ver o que tem sobre Espírito Santo pra gente. Ou melhor, batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu trouxe uma palavrinha, uma palavra de Deus que se encontra no livro de João. Aleluia. Mas eu Aleluia. creio que o Espírito é o mesmo, então como eu e Israel somos cheios do Espírito Santo, é no capítulo 14, no versículo 15 ao 19. Aleluia. Aleluia, olha só. O mesmo Espírito. Aleluia. Meu irmão falou, o Espírito Santo traz a união, não traz, meus irmãos? Aí é um só Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra nos Deus nos fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e será em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e eu vos viverei. Aleluia. Tremenda palavra. A palavra de Deus é clara aqui, que fala sobre o Espírito Santo e como ele age tremendamente no meio de nossas vidas, irmão Guilherme, irmão Israel, que é uma coisa tremenda, muito tremenda, que Deus, ele tem esse amor por nós, mesmo nós não merecendo, mesmo nós errando e falhando todos os dias, miseravelmente. Aleluia. Mas Deus, ele dá essa graça para nós de uma maneira incrível. É incrível. E tanto mais que ele fala no versículo 19 que ele vai fazer a gente viver. Por mais que a gente está morto antes de não termos o Espírito Santo, ele nos vai fazer viver e viver para sempre com ele. Aleluia. Porque é isso que a palavra quer, irmão Israel. Glória a Deus. Todo esse versículo é muito lindo porque fala de como Deus, como Jesus aqui na terra, um dia partia aqui na terra, mas ele é eterno, mas pela misericórdia dele, ele ia deixar um consolador para nos consolar todos os dias, para nos ajudarmos, para nossas tribulações, eles nos consolar nas dificuldades todos os dias. Isso é muito tremendo para mim. Aleluia. É, não é à toa que a Central tem o nosso lema, que é mesmo ser perseverante, até mesmo na tribulação, né? Aleluia. A gente soou, cantou, vibrou lá no sítio no último final de semana. Glória a Deus. Foi bem esse final de semana, Aleluia. né? Uma bênção. Meus irmãos, vocês que não participam, meus combatentes, venham aos sábados, estudem a palavra com a gente, está sendo bênção, edificante. Os domingos a gente vai no sítio, a gente tem as IPCA, a gente aprende mais de Deus, não de uma forma, como eu posso dizer, para não ser tão informal. Não é uma forma mais quadrada, mais... Nós aprendemos de uma forma mais dinâmica. Mais dinâmica, é verdade. É mais gostoso aprender. Por exemplo, a gente aprendeu esse último final de semana no sítio, qual é o nosso maior tesouro. Glória a Deus, a palavra de Deus. Que tremendo, né? A gente fez um caça-tesouro lá, irmão Israel, se foi usado por Deus. Adivinhou todas as enigmas. A adivinhação não provém do Senhor, aleluia. Não, mas achou, na direção. A Bíblia fala pra gente buscar como se fosse um tesouro. Aí o irmão entrou nessa revelação. Aleluia. Né, irmão Davi? Deus usou o vaso. Aleluia. E no final a gente encontrou o tesouro, que é a palavra. A gente fez um caça-tesouro, a gente buscou e encontrou a palavra de Deus. Nosso maior tesouro aqui na terra. Coisa tremenda. Mas voltando pro assunto, o irmão Davi trouxe essa palavra linda. Glória a Deus. Que é verdade. O dia a dia da gente, pensar que toda essa luta que a gente tem, porque não é fácil ser crente. Ainda mais pra gente que é jovem, a gente quer descobrir coisas, quer sentir coisas. Irmão Guilherme, Jesus sabia disso. E Jesus sabia disso. Aleluia. Tanto é que ele se fez carne e se fez como nós para saber das nossas dificuldades. A Bíblia diz que ele aprendeu coisas novas. Por mais que ele saiba de tudo, ele queria ser como carne e sofreu. Eu creio que sofreu muito mais que eu aqui na terra. Porque até agora eu nunca fui escoteado. Né? Nunca fui crucificado. Eu não sei, mas eu não tive ainda suar sangue. Também não. Não se compara. Não se compara. Imagina, e pensar que ele, sabendo como a nossa carne pode ser fraca, pode ser facilmente abalada, porque Jesus foi, como posso dizer, ele teve um momento, eu não vou dizer fraqueza, mas teve um momento de luta, porque ele disse: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Ou seja, Jesus Cristo, sentindo a dor na carne dele, não queria passar por aquilo. Aí, sabendo como a nossa carne é fraca, ele disse: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Olha que coisa linda. Ele vai, mas a gente não vai ficar órfão como o irmão Davi leu. Ele vai deixar um Consolador. Só que pra gente ser cheio desse Consolador, que é o Espírito Santo, eu separei aqui 3 chaves. Aleluia. 3 bases pra gente. Como a gente deve buscar esse batismo,
como a gente deve estar esperando esse batismo. É uma coisa que eu vou dizer que o batismo com o Espírito Santo é a partir da vontade dele. Não somos nós que vamos dizer, hoje eu vou ser batizado e ponto. Como eu sei disso? Aleluia. Porque a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala em Lucas, no capítulo 24. Vamos abrir Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. E no capítulo 40, no versículo 49. Lucas 24, 49. Glória a Deus. A palavra nos diz assim. Olha que tremendo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa que a gente viu lá no início. Que a gente vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas, ele diz aqui, ó. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Mas que cidade é essa? A gente tem que permanecer numa cidade, a palavra nos diz. Mas que cidade é essa? Vamos lá no início de novo. No início de Atos. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 1. E no versículo 4. Nos diz assim. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Aleluia. Mas que esperassem a promessa do Pai. Olha que tremendo isso. O que a Jerusalém nos representa? A Jerusalém nos representa a presença de Deus. A Bíblia representa a Jerusalém como se fosse a terra de Deus. Ou seja, a gente tem que ficar na presença de Deus. Permanecer, ficar em Jerusalém, ficar na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. A gente tem que esperar em Jerusalém. A gente tem que esperar ouvir um batismo e esperar na presença de Deus. De nada adianta quando chegar o dia do batismo, o Espírito Santo fala assim, hoje eu vou encher fulano. Hoje eu vou encher esse combatente aí fervoroso. Glória a Deus. Aí a gente não está na presença. Mas o que é estar na presença de Deus? Eu me pergunto até hoje o que é estar na presença de Deus. Aleluia. É se posicionar. É orar, ler a Bíblia, jejuar. Ao invés de estar vendo vídeos no YouTube que não agregam, vendo desenhos que não vão levar nada, só perca de tempo. E esperar incessantemente, né? Esperar incessantemente. É ficar em Jerusalém. Aleluia. Não porque... é vai e volta, é ficar. Glória a Deus, porque nós vemos até no dia do Pentecostes, muitas pessoas já haviam ido embora. É verdade. Porque não ficaram esperando incessantemente, não tiveram fé na promessa. E eu agora te pergunto, as que foram embora, foram cheias? Não. Porque não estavam na presença. Porque não estavam na presença. Aleluia. Ou seja, irmão Davi, a gente já tem que ter isso em mente. Ficar na presença de Deus. É ler a Bíblia, é jejuar, é orar. Mas você pode pensar, mas Guilherme, é difícil. É difícil. Eu tento orar, mas não consigo. Tem vezes que a minha carne tá assim, ó. Ah, não faz isso, não. Jejum de novo, não. Oração, não. Eu sei como é verdade. Aleluia. A Bíblia nos diz que o Espírito está pronto para receber. Mas a carne é fraca. Glória a Deus. Ou seja, é uma luta. Só que por que a importância de ficar na presença? Porque é como se fosse como se tivesse dois animaizinhos dentro da gente. A carne e o espírito. Se a gente alimentar os dois vão ficar fortes. Aí um vai lutar contra o outro, um vai querer fazer a vontade do outro, né? Agora, se a gente alimentar só o animalzinho da carne, a carne vai ficar mais forte que o espírito. Ou então, se nesse momento a gente não está na presença de Deus, a gente não está orando, a gente não está jejuando, a gente não está lendo a Bíblia, vai ser mais difícil. Porque quem está vencendo ali internamente é a carne. Mas se a gente começar a ficar na presença de Deus, nem que seja no começo 5, 15 minutos de oração, ou um capítulo da Bíblia, um jejum das 9 às 5 e ficar uma semana assim. Aí depois na outra semana já fica meia hora em oração, já lê 2 capítulos, já lê 5 capítulos, depois já fica 24 horas jejuando, e assim vai. Enquanto a gente vai fazendo isso, ficando em Jerusalém, a carne vai ficando fraca, a nossa carne, aquele bichinho lá dentro da gente vai perdendo as forças porque não vai ter alimento.
E o espírito ele vai estar cheio de alimento e vai começar a vencer. Irmão Guilherme, eu acho algo maravilhoso, porque o batismo com o Espírito Santo, nós vemos na palavra que é algo inconfundível. É verdade. Aleluia. É uma experiência que não tem como tu ter o pensamento, será que não foi a minha carne? Será que eu não agi só pela emoção? Não. Aleluia. É verdade. A gente vê no livro de Atos, glória a Deus, no capítulo 2, como foi o batismo dos apóstolos. Aleluia. Não teria como ter sido algo humano. Não há possibilidade de ter sido. Só para ver o começo. O começo diz que começou a vir um som, só um som de um vento como impetuoso. Aleluia. Imagina, se eu não vi um vento impetuoso assim, ó, que venha, tipo, destrua tudo assim, ó. Acho que a última vez que teve foi numa madrugada e eu tenho um sono bem profundo, não vi. Aleluia. Mas eu vi depois as notícias, depois na manhã que veio, derrubou casa. Foi esse ano que aconteceu isso aqui em Porto Alegre. Glória a Deus. Imagina se só de o vento impetuoso já faz isso. Imagina o barulho estrondoso que foi. E interessante isso que o irmão disse, porque foi só o som. Foi só o som. Aleluia. E seguindo nós vemos, glória a Deus, aleluia, que é algo maravilhoso. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tremendo. Glória a Deus. Tremendo que a Bíblia nos fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Não só enchidos pela metade, mas totalmente cheios. Cheios. Imagina cheio. Aleluia. A juventude canta no coral: enche-me até transbordar, derrama da tua glória. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo não é, vou sentir alguma coisa aqui, pronto. Não, é cheio, é inundação, é pentecostal, é a glória, é uma coisa que não tem explicação. Glória a Deus, aleluia. Porque imagina ver uma língua como de fogo numa pessoa. Imagina. Aleluia. Se ver aquela imagem assim, já vai a língua de fogo. É tremendo isso. Guilherme, irmão Israel, tem uma palavra na Bíblia que é muito condizente a etapas para sermos batizados com o Espírito Santo. Porque no 4:18 do livro de Provérbios, a palavra de Deus é muito clara quando nos fala sobre o nosso crescimento espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 4:18. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser Glória dia a Deus. perfeito. Que tremenda palavra. Que é tremendo da parte de Deus que o autor de Provérbios nos fala. Eu não sei se foi Salomão, se foi outra pessoa, mas ela nos fala que todos os dias temos que ser melhores. Pensarmos que o batismo com o Espírito Santo, se não foi na consagração, vai ser na próxima consagração. Ou pode ser até hoje. Se cremos nisso. Glória a Deus, porque há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Há tempo para plantar e também há tempo para colher. Por exemplo, se a gente não foi batizado numa consagração, não foi batizado naquele congresso infantil que teve, não foi batizado num sábado, diz que é tempo para plantar Aleluia. e outro para colher. Porque a palavra nos diz lá em Mateus 7,7 que a gente tem que pedir e pedir para ser nos dado. Ou seja, não é só assim, Espírito Santo me batiza e fica parado esperando em Jerusalém. Me batiza numa oração de 5 segundos. Me batiza, Espírito Santo. Pediu. Mas a Bíblia nos fala, tem que pedir e pedir. Tem que plantar. Glória a Deus. Que o dia que já foi determinado, vai vir a colheita. Sim, até porque Jesus nos fala que o reino dos céus é tomado por esforço. É verdade. Falando nisso, quero falar a segunda chave.
O segundo Glória a ponto, Deus. que é o zelo. Como assim zelo? Vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. E no versículo... Aleluia. Versículo 31. Glória a 1 Deus. Coríntios 12, versículo 13. Não. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 31. Bem? Que nos diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. Como assim procurar com zelo? O que é zelo para ti, irmão? Cuidado. Irmão Davi, o que é zelo para ti? Seria aquilo que nos preocupamos com isso. A Bíblia nos mostra no original, no grego, zelos, vai além disso. O original grego quer dizer zelos, que quer dizer com ardor, com força, com vontade, com empenho, com vontade, com dedicação. Sinto a glória de Deus aqui. Ou seja, a gente não tem que só ficar em Jerusalém, tem que querer ficar em Jerusalém, tem que ter essa sede, essa vontade, eu quero ser batizado, eu quero isso pra mim, eu quero os dons espirituais, eu quero. Só que o dom do Espírito não é assim por vontade própria, assim, me batiza e pronto. Não, é com zelo. É fechar a porta do quarto e me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, e vai, e pede. Depois que tu cansar de pedir, se não vem batizado, pede mais. É com zelo, a Bíblia nos mostra. Se a gente não ter esse zelo, vai demorar para vir o batismo. Mas uma coisa é certa, a gente vai ser batizado. Porque a Bíblia nos mostra que Deus vai derramar do Espírito dele sobre toda a criatura. Aleluia. Ou seja, não é porque a gente é adolescente, porque nós somos crianças, porque nós somos jovens, que nós não vamos ter o batismo. Nós vamos ter o batismo sim. Aí pode ver o filho do pastor Resplandez, irmão, não, foi batizado com 4 anos, se eu não me engano. Não tem idade para receber o batismo. Não tem idade. Aleluia. Isso que é tremendo. A Bíblia não mostra assim, você só vai ser batizado quando for adulto. Não. A porta está aberta, combatente. O batismo está aí, é só procurar. Imagina se só estar perto dele a gente já tem o consolo, já tem a união. Qual é o outro mesmo, o último? Aleluia, glória a Deus. Falou 3 qualidades. A unção, a persistência. Olha quanta coisa. Só de estar pertinho. Agora imagina estar cheio do Espírito Santo dentro da gente. Que tremendo. Aleluia. E isso que o irmão disse é algo tremendo. Até porque, se nós formos ver na palavra, nós vemos que quando a pessoa ela é batizada, ela é fortalecida de uma maneira, ela recebe tantas coisas no espírito, na alma, aleluia, no ser da pessoa, que ela simplesmente muda. É verdade. Aleluia. Quantas vezes, nós vemos exemplos de irmãos contando na igreja o testemunho que conhecidos chegavam e falavam, mas tem algo de diferente em ti. Aleluia. É verdade. Tu não é mais o mesmo. O que aconteceu contigo? Aleluia. Porque aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã foi cheia do Espírito. Oh, glória. E não é uma mudança para pior. Nossa, o irmão ficou assim agora, tá chato. Não, o irmão agora tá ruim. Não, tu não vê. Eu nunca vi alguém falar isso. Pelo contrário. O irmão tá diferente. O irmão tá com um sorriso diferente. Tá um jeito de falar diferente. O jeito da pregação dele tá melhor, tá diferente. Glória a Deus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo vai agregando em tudo na nossa vida. No trabalho, na escola, nos estudos, na igreja. Imagina uma pregação diferente, uma palavra diferente. E nós vemos em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, o que nos agrega o Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Mas o fruto do Espírito é caridade, aleluia, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. Uau.
É muita coisa boa. Muita O que coisa tem boa. de ruim nisso? Aleluia. E até aqui a palavra segue dizendo: contra essas coisas não há lei. Imagina amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, Aleluia. fé, que é fidelidade. Imagina um domínio próprio, uma mansidão. Pá, que tremendo isso. Glória a Olha Deus. quanta coisa boa o Espírito Santo traz pra gente. Aleluia. Imagina se a gente for cheio, imagina, mas é cheio mesmo. Imagina quanto amor a gente não vai ter, quanta paz, alegria. Olha, por mais que seja difícil ser crente, mas com o Espírito Santo na gente, com Deus na frente, o lema da juventude, Aleluia. deixa de ser um problema, deixa de ser difícil. Tu vai sentir alegria, vai sentir paz, vai sentir coisas que tu não sentiu antes. Imagina, sentiu aquela alegria diferente. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive um encontro com Deus, sobrenatural. Eu senti só um toque do Espírito Santo na minha mão. E fui curado da depressão. Com um toque. Aleluia. Um toque, imagina, um toque. Imagina cheio. Imagina cheio. Aleluia. É, combatente. Ser cheio é um outro nível, uma coisa maior. É maior do que a gente pode imaginar. Mas uma coisa que eu também quero mostrar é o terceiro ponto. Aleluia. As horas se passam. O terceiro ponto que a gente Glória a tem Deus. que ter para receber mais rápido, para receber o batismo com o Espírito Santo, é o sacrifício. É, sacrifício. Aleluia. Nós devemos render a Deus um sacrifício vivo, Santo e agradável. santo e agradável. Porque o próprio Jesus Cristo fala: quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ou seja, nós não vamos mais fazer a nossa vontade. Mas, irmão Guilherme, esse negar a si mesmo é algo só um dia? Tipo, eu vou seguir a Cristo. Hoje eu estou totalmente negado para mim mesmo. Não é num dia só que eu vou negar a minha vontade. Aleluia. Jesus fala que é todo dia. Todo dia a gente tem que negar nossa vontade. Todo dia. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia. Já nós somos adolescentes. Nós temos nossas limitações. No Superando Desafios, nós vamos aprendendo bastante, também nos estudos de sábado, que nós adolescentes nós não temos a nossa, como posso dizer, a nossa massa de pensamento, de raciocínio, nosso córtex pré-frontal, onde a gente pensa, não está desenvolvido, Não está bem formado. não está bem formado. Já as nossas emoções estão maduras, já estão bem desenvolvidas, já estão bem formadas. Aí se a gente for querer tomar uma Aleluia. decisão, vai ser pela emoção. Aí não dá. Como é que o adolescente vai conseguir tomar alguma decisão pela razão, né? Não consegue. Só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. Só a graça de Deus. Aleluia. Até porque eu sei como é, né? Eu sei como é tentar tomar a decisão certa e vir o Aleluia. coração que é desesperadamente corrupto. Eu sei como é, mas com o Espírito Santo a gente consegue. Esse é o sacrifício. Porque a gente for ver lá, como os irmãos estavam falando em Atos, no capítulo 2, contando o dia de Pentecostes, o que os discípulos lá estavam fazendo? Eles estavam negando a si mesmo, negando a carne deles, uma das vontades primordiais, né? Que é a alimentação. Olha só, muito importante isso. A gente negar nossa vontade não é pensar assim, agora eu vou deixar de fazer o que eu gosto, o que eu quero. Agora eu vou deixar de conversar com meus amigos porque eu gosto disso. Não é isso. A negar nossa vontade não é deixar de se divertir ou deixar de qualquer coisa, deixar de tomar um sorvete com os irmãos antes de um culto. Não é isso. Mas assim, decisões importantes que a gente não vai conseguir. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com Jesus, a gente consegue. Logicamente, né? Como o irmão disse, o sacrifício, algumas coisas nós vamos ter que negar. Mas é tão incrível porque o Espírito Santo ele vai dirigindo a pessoa. É verdade. Ele vai convencendo a pessoa. Aleluia. E uma prova que não é fácil negar a si mesmo, no livro de Atos,
que fala que muitos no dia do Pentecostes saíram de Jerusalém, não aguentaram a tribulação, não aguentaram negar-se a si mesmos. Quem sabe algumas pessoas que tinham coisas a fazer, eles foram embora e deixaram a coisa que é mais importante, que as coisas do alto, que são de Deus. É tremendo isso. Infelizmente, na verdade, né? É tremendo ver como Deus ele é justo acima de tudo. Porque a Bíblia nos fala lá em 2 Timóteo, até abriu aqui, ó. 2 Timóteo no capítulo 2 e no versículo 13. Eu já vou ler já. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Aleluia. Deus ele é fiel, não importa a circunstância. Ele fez uma promessa pra gente, que ele ia ir, mas nós íamos ser batizados com o Espírito Santo. Ele prometeu. E a Bíblia nos fala que ele é fiel a qualquer ponto. Ele é fiel. Se ele falou, ele vai cumprir. A gente não precisa nem ser fiel para ele cumprir, porque ele fala, ele promete ainda que vai derramar o Espírito dele em toda a carne. Aleluia. Nem que seja no último milésimo antes do arrebatamento, ele vai nos batizar com o Espírito Santo. Mas a importância de nós sermos fiéis é que vai vir mais rápido. Quanto mais a gente plantar, mais a gente vai colher. Quanto mais coisa boa a gente plantar, mais batismo com o Espírito Santo, mais fruto vai vindo batendo com o Espírito Santo. Há tempo, aleluia, para jejuar, aleluia, há tempo para ler a palavra, há tempo para orar e há tempo para ser cheio do Espírito. Aleluia. Ou seja, olha só que tremendo. O irmão Israel nos disse: negar nossa vontade é ficar de jejum, é ficar orando, é ficar lendo a palavra. A gente vai indo, e vai indo, e vai negando nossa vontade. Aí, como até chegar no 10º dia, foi no 10º dia, né? Que foi batizado. Aleluia. 10º dia, engraçado, 10 dias. Porque a Bíblia engraçado não, né? É Deus. Tremendo. É tremendo. Porque o que nos representa 10 dias, o número 10, nos representa a totalidade. Por isso a gente dá o dízimo, a gente dá 10%. É representando tudo que a gente tem. Por isso a parábola das 10 virgens. As 10 virgens são todas as igrejas. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, fala a gente vai sofrer perseguição 10 dias. É porque a gente vai passar por toda a nossa vida por tribulação, por perseguição. Ou seja, esses 10 dias de Pentecostes simboliza que ele vai vir no dia que tem que vir o batismo. Na totalidade dele. Vai ser perfeito o batismo. Se nós não fomos batizados ainda, é porque Deus tem o momento certo. Não é qualquer momento. É no momento certo, na hora certa. A importância de estar em Jerusalém, na presença. Aleluia. No momento certo, a glória vai vir. Não, mas tremendo isso que agora que veio na cabeça, que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam rogando a Deus. E nos fala antes que Jesus ia rogar, é o Espírito que descesse para os discípulos. Uhum. Então dá para nós vermos que Jesus lá no céu rogava para o Espírito Santo para descer nos discípulos que estavam no cenáculo. É porque o próprio João Batista nos diz lá, deixa eu ver lá, vamos lá em João. Temos tempo. Aleluia. Da glória. Qual que é o versículo? Porque ele confessou uma coisa tão linda. Glória a Deus, aleluia. Olha que coisa linda isso aqui, meu Deus. Olha assim, ó, lá no capítulo 1 e no versículo 26. Melhor, vamos ler o 25 também. 25 diz assim, ó: e perguntaram-lhe, então, por que batizas se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu Jesus: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem desatar as correr, as sandálias. Estas coisas passaram de Betânia, do outro lado onde João estava batizando. Está a favor de quem disse: após mim vem varão de quem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Mas não é essa passagem que eu quero, mas aqui
uma coisa interessante, eu não queria falar isso, mas o Espírito Santo me trouxe para falar isso. Porque aqui, olha que tremendo. A Bíblia diz que o batismo com água veio só para preparar o caminho para Jesus. Ou seja, tudo que João Batista fez, por isso que Jesus Cristo falou lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 5, que João Batista batizava com água. Porque o batismo com água é para mostrar a nossa fé, como nos diz aqui. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma coisa diferente. É algo sobrenatural. É sobrenatural. Ou seja, a diferença entre batismo com águas e batismo no Espírito Santo é diferente. Aleluia. João Batista disse, eu só batizo com água, eu só mergulho para o arrependimento. Mas esse aqui se arrependeu, esse aqui se arrependeu. Mas o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia nos fala que é uma outra coisa. É um outro nível, uma coisa maior. Aleluia. Porque eu não sei se vocês já foram, acredito que já foram em cultos de batismo. Uma glória tremenda aquilo. É lindo, é lindo ver os irmãos se batizando. Marca uma vida, né? Marca uma vida. Agora, se uma coisa tão grande assim que é o batismo com água, João Batista disse que é só o batismo com água comparado ao batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Imagina que glória. Jesus. Aleluia. Mas, irmão Guilherme, vamos fazer um exemplo então. Mas então eu já estou batizado já no Espírito Santo e então agora o que eu faço? Eu só... Aleluia. Eu não preciso ter nenhum cuidado? Como é que funciona? Nós temos que ter um cuidado, aleluia. É verdade. Porque este Espírito, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é sensível. É muito sensível. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Efésios, bendito é o nome do Senhor, no versículo 30, olhem só, meus irmãos, o que diz. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito. É verdade. Até porque o batismo com o Espírito Santo não é um teto. Que, cheguei no batismo com o Espírito Santo, vou parar na fé. Não. A Bíblia nos mostra lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, o título do versículo do capítulo fala: o dom de profecia é superior ao dom de língua. Não tem só batismo com o Espírito Santo, tem mais. Tem dons espirituais, dons de cura, dons de profecia. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Sim. Também Jesus tem um exemplo disso na parábola dos talentos, que cada um tinha um talento. E, enfim, a parábola é bem complexa e bem grande, mas já resume. Os que pegaram o talento e souberam usar o talento, souberam cuidar do talento, tiveram mais talentos. Os que tiveram zelo pelo talento. E os que tiveram só um talento e não fizeram nada por ele, enterraram o talento e não queriam mais talento, ficaram sem talento. Entristece o Espírito Santo, o Espírito se afasta. Ou seja, para fechar agora, vamos recapitular. As qualidades do Espírito Santo são tão boas que nos traz consolação, nos traz alegria, nos traz benignidade, mansidão, temperança, traz um monte de coisa. E um monte de coisa boa. Só qualidades. Só qualidades. Agora imagina ser cheio. Tremendo. O mundo espiritual deve abalar. Agora os pontos para ter isso. Primeiro, esperar na presença de Deus. Ter zelo. Ficar na presença de Deus. Segundo, ter o zelo. Ter essa vontade, essa gana, essa convicção. E para fechar, por último, glória a Deus, o sacrifício, negar nossa vontade. Esse foi mais um programa de adolescentes. Infelizmente as horas passam, já está no nosso horário. Então a gente encerra com fazer uma breve oração. Irmão Israel, uma breve oração agradecendo a Deus por esse momento. Oremos então. Pai nosso que está no céu, aleluia. Te agradecemos, Senhor, por mais uma programação. Pai, que o Senhor venha abençoar, venha nos encher, Senhor, com o Teu Espírito. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, venha nos fortalecer, a encher a nossa vida. Senhor, nos guardando, nos livrando das ciladas do inimigo, ó Pai. Nos dando graça para resistir. Porque os dias são maus, Senhor, aleluia.
Pai, alcança, Senhor, a todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir, ó Pai, aleluia, esta programação. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos encerrar então esse programa com a doce paz do Senhor. Então, vamos nos saudar com a paz, a oração e a união. Aleluia. Então chegou a